Cara, num dia em que a gente tem poucas notícias e a gente volta para aquela normalidade do que tem acontecido no Fluminense, ali ao longo do que acontece, né, geralmente no Fluminense ao longo do ano, eu trago aqui um vídeo de análise, mas é mais uma opinião, mas algo mais solto, pra gente debater o que a gente achou até agora do início, o que dá pra gente dizer do início de 2023 do Fluminense. É óbvio, e eu preciso destacar aqui, foi um jogo só para cada jogador, né? Pouquíssimos foram jogadores que jogaram 2 jogos, e até os que jogaram 2 jogos normalmente entraram no segundo tempo, só na reta final. Então, obviamente, tudo isso é muito cedo para a gente poder falar. Mas a gente pode ver algumas impressões, pode falar algumas coisas, enfim, até para ser um vídeo, né, da gente lembrar no futuro. E, bem, preciso destacar algo importante. Tá rolando na Fute Fanatics o Saldão de Verão, é janeiro, e, cara, tá com 10% na loja inteira de desconto. Além disso, tem várias peças que já estavam aqui, ó, até 70% de desconto, você digitando o cupom Fute Verão 10. Então, tipo, tem várias paradas, tem paradas de outros clubes e paradas do Fluminense, obviamente. E, além disso, você pode também ir lá no aplicativo, porque a sua primeira compra no aplicativo, quem nunca fez uma compra pelo aplicativo da Fute Fanatics, a primeira compra é 15% usando o cupom 15, numeral APP. Vou deixar aqui na descrição, tá? Então aproveita. As minhas mais recentes compras na Fute Fanatics foram duas camisas de time do Nordeste. Essa camisa do Náutico, que tá sacanagem, da Adidas, muito maneira mesmo. E essa camisa do Bahia, camisa de goleiro do Bahia, que eu curti pra cacete também. Comprei isso porque a coleção do Fluminense eu já tenho toda, né? Tá quase lançando a coleção seguinte. Então, os links estão aqui embaixo na descrição pra você aproveitar tudo na Fute Fanatics. Vamos embora. Vamos falar um pouquinho desse Fluminense, porque assim, vamos lá, beleza. Fluminense começa o ano, o Diniz começou o ano de uma maneira meio diferente, né? Eu acho que esse é um ponto principal pra gente começar falando. Não é do feitio do Diniz, eu cheguei a perguntar isso a ele na coletiva, ele confirmou até que não é muito do costume dele. Poupar time todo. Poupar o time inteiro não é algo que o Diniz está acostumado a fazer. E ele vai fazer isso. Então, assim, ele tá iniciando um trabalho de uma maneira que ele nunca conseguiu iniciar. Porque, vai lá, ele começou, mas no São Paulo, em 2019 para 2020, isso acontece. Beleza, ele tinha chegado na reta final de 2019 para 2020 e o São Paulo passa por uma transformação de jogadores, saem alguns jogadores, inclusive é o ano em que o Hudson vem pro Fluminense, né? Passa por uma transformação e, sei lá, 2 meses depois, mais ou menos, do início da temporada, vem a pausa por conta da pandemia. Então, foi uma temporada completamente atípica que não dá pra gente contar. E as outras temporadas, ele tava começando num time novo. Ele começou num time novo, entre aspas, no Atlético Paranaense em 18, no time novo Fluminense em 19, aí também ele começa a temporada no Santos, depois, né, da pandemia. Então, assim, é a primeira vez que o Diniz está terminando um trabalho bom e ele escala, eu acho que por isso, o simbolismo e essa tela que eu vou compartilhar aí, para quem gosta de saber, é do site flusão.info. Por isso, a primeira escalação de Fernando Diniz vem, eu acho que tem um simbolismo nele botar em todos os jogadores que já estavam desde o ano passado. Tem esse fator aí também. Aqui a escalação tá no basicão, né? Quase como o Iago como segundo atacante. A gente sabe que no desenho é meio diferente, mas todos os jogadores já estavam em 2022 e agora estão em 2023. Além disso, o Diniz vai usar uma técnica para o time evoluir todo junto. Porque a gente vem pro segundo jogo contra o Nova Iguaçu, e a gente vê uma série de estreias. Pedro Rangel não é estreia, mas é estreia com o Diniz, né? Pedro Rangel, Guga, Vitor Mendes, Jorge, Marrone eu vou pular aqui, Keno e Lima. E aí eu pulo Marrone, Michel Araújo e Alan, que já estavam desde o ano passado, mas tem poucos jogos. Treinaram muito com o Diniz, mas tem poucos jogos. Além de Felipe Melo e David Braz, que esses já estão desde o início do Diniz aqui. E aí qual que é a questão, tá? Que eu acho que é importante destacar. Ele coloca 3 jogadores, Caio Paulista, aliás, 4 jogadores, o William e Caio Paulista, que já estavam desde o início, mas coloca o Isaac e Giovani, 2 moleques, que ele aposta bastante nesses 2 moleques, e dá rodagem ao time. Segundo o Diniz na coletiva, a ideia dele é não ter uma colcha de retalhos.
de você ter um pano novo e um pano velho. Pelo menos foi isso que ele respondeu na minha pergunta sobre isso. Então você não ter um time girando numa rotação com Samuel Xavier, com... vamos lá, o time titular, né? Deixa eu até lembrar aqui. Samuel Xavier, Nino, Manuel, e na esquerda tá o Jorge, que é como se fosse um pano mais desgastado, ou um pano que gira em outra rotação, de não virar coxa de retalhos. O que ele quer fazer? Dar essa condição para vários jogadores ao mesmo tempo, focar o treinamento e o jogo nesses jogadores, como são esses que chegaram, porque os anteriores precisam mais só de ritmo. E aí depois fazer essa mescla. O que eu tô querendo dizer? Que eu acabei indo para um lado muito teórico, igual o Diniz também foi na coletiva. Ele quer que todos os jogadores novos que chegaram, que é basicamente esse time aqui, tenham uma evolução, tenham a oportunidade de evoluir em conjunto. Evoluindo esses jogadores ali por 2 jogos, a gente não sabe qual o time que vai jogar em Cariacica, mas ele falou que vai manter isso durante um tempinho. Eu chutaria que o time principal, né, o time número 1, se chame como quiser, né, mas o time que jogou contra o Resende, que é esse que tá aqui na tela, a gente vai ver algo mais parecido com esse time, talvez trocando uma peça ou outra só, lá em Cariacica contra o Madureira, e depois no jogo contra o Boa Vista a gente voltar a ver algo mais parecido com esse time que jogou contra o Nova Iguaçu, jogando contra o Boa Vista na quinta-feira, por sinal, mudou a data do Boa Vista, tá? Era quarta-noite, foi pra quinta-noite. O horário é sempre padrão porque é jogo da Band, mas foi pra quinta-noite. Eu acho que vai ser mais isso ainda. Tipo, de novo, terceira rodada igual a primeira, quarta rodada igual a segunda. E aí, para o jogo contra o Botafogo, ele deve começar essa mescla. Talvez alguns jogadores que a gente teve a primeira impressão, o Jorge dividiu muito opiniões. Eu achei até engraçado, eu citei isso no Canal 20, que eu achei a partida do Jorge ok. Falei, cara, beleza, eu não tenho a referência dele, né? Eu vi ele no estádio e até comentei na televisão, falei, cara, o Jorge tá mais... ele tá mais parrudo ali, tem mais corpo do que eu achava que ele tinha, achava que ele era mirrado. E aí algumas pessoas até falando que ele tá fora do peso, enfim, não confesso que eu não tive essa informação. Mas o Jorge tem o erro bizarro dele lá no gol, no quase gol, né, que o Pedro Rangel salva, mas eu achei a partida dele ok, achei que dentro do que era o nível do desentrosamento geral do time, foi uma partida ok, nem a destacar positivo nem negativo. E aí eu vi um movimento de torcedores até com uma crítica muito forte e vi do outro lado, quando eu saí da coletiva, eu tava trocando ideia com alguns repórteres e tava ouvindo deles assim, pô, não, pra mim o Jorge foi um dos melhores em campo, pra mim o Jorge foi o melhor em campo. Eu falei, cara, engraçado, né? Tipo, como é diferente esse nível de percepção. Então achei o Jorge ok. Talvez seja o jogador mais proeminente pra ganhar a vaga no início da temporada, era justamente Jorge, era aquele time, né? Esse time aqui, ó, com o Jorge na lateral esquerda no lugar de Calegari e com Keno provavelmente no lugar do Iago ou do Martinelli, com o Iago fazendo o camisa 8 ali, mas acho mais possível no lugar do Iago. Eram os dois que a gente, tipo assim, não, o time titular é esse. Só que assim, o Keno de fato fez o suficiente pra mim hoje, se eu vou escalar uma final hoje, o Keno está no meu time titular, é pra mim até agora, considerando os 2 jogos, né? Ele foi um dos poucos que conseguiu atuar nos 2 jogos. É o melhor jogador da temporada do Fluminense, pra mim até agora, até porque atuou os 2 jogos, teve a oportunidade de entrar bem contra o Resende e de ser titular contra o Nova Iguaçu, porém, apagou no segundo tempo do Nova Iguaçu, a ponto de eu ter dúvida se ele tinha sido substituído ou não, e dúvida real, a Vera mesmo. Então, assim, a gente ainda não tem um grande jogador, porque foi um pouco tempo. Foi, tipo assim, o Keno tem, acho que 115 minutos, por aí, é quem mais tem tempo pelo Fluminense nessa temporada. Talvez seja ele e o Lima, que são os 2 jogadores que mais têm minutos ali na temporada do Fluminense. Então, assim, a gente vai vendo muita coisa acontecendo ainda. Agora, pra poder fechar esse vídeo, até porque a ideia não é ser um vídeo longo, é ser mais um vídeo pra gente dar aquela balizada em tudo, tem que ter calma, né, assim... Se a gente pegar algumas estreias de jogadores, não foram boas, depois jogadores foram bem. Inverso também, jogadores que deixam uma ótima primeira impressão e depois decaem. Acho que o time que jogou na terça, ele foi muito prejudicado por atuar sem entrosamento nenhum, então eu quero ver essa mescla de peças. Tem jogador que vai funcionar muito bem nesse time, mas não vai funcionar no time principal, né, no time titular, né? Jogadores, por exemplo, hipótese aqui maluca, tá? O Lima funciona... Não achei que foi bem, inclusive, o Lima tirando o gol, tá? O Lima funciona muito bem nesse time porque ele joga aberto como ponta com o Jorge que cria por dentro. Aí se ele vai jogar com o Calegari, que vai na linha de fundo,
Novamente, é só um exemplo, tá? Ele não vai se encaixar muito bem e tal. Então tem esses parâmetros também. Mas o Carioca serve justamente para isso. A gente tem uma vantagem de não estar na pré-Libertadores, de não estar na primeira e na segunda fase da Copa do Brasil. Então a gente só vai ter campeonato estadual até o final de março. A Libertadores só começa no início de abril. Então a gente tem bastante tempo. Daqui um tempinho, principalmente ali perto do Carnaval, vai ter, acho que se eu não me engano, tem um jogo do Fluminense que são 12 dias entre um jogo e outro. Vai ter bastante tempo de treino, com calma, descanso dos jogadores também para esse início, não gerar lesão. A gente tem que agradecer isso até agora, não teve lesão nenhuma, já não teve nenhum problema relacionado a isso. Então, a gente tem que pensar como um início de projeto. Até agora, vi coisas que não me agradaram, como eu falei, não gostei do segundo tempo de Keno, não gostei das partidas de Lima até agora. Michel Araújo também, ele criando por dentro, achei que não funcionou. A gente não tem reserva pro Ganso. Não, porque não existe jogador igual ao Ganso. Mas também vi coisas que me agradaram. Vi o Giovani, vi as chegadas do Guga, achei interessante a participação dele em campo. Gostei do Alan, tá melhor do que eu esperava até agora, o Alan também, tenho curtido. Então, assim, desse time novo que chegou, o Vitor Mendes me agradou. Pedro Rangel fez boas defesas, acho que tá tirando essa casca também. Então, assim, tem coisas que me agradaram e me desagradaram, mas é muito pouco. Acho que vale esse panorama aqui do início da temporada de Fernando Diniz. Quero ver mais treinamentos. Quero, no caso, não ver, porque ninguém deixa a gente ver os treinamentos, mas quero ver mais coisas do treinamento indo pros jogos. Espero que essa semana agora contra o Madureira e contra o Boa Vista seja uma semana de novidades pro Fluminense. De jogadores que não foram bem indo bem, de jogadores que já foram bem se destacando ainda mais. Tamo junto. Análise sua aí da temporada até agora. Tem algum ponto? Quer tocar? Vai lembrar, né? No ano passado a gente estreia perdendo pro Bangu. Depois emenda 12 vitórias seguidas. Será que pinta isso esse ano também? Não a estreia perdendo pro Bangu, mas as 12 vitórias seguidas? Vamos ver. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.